E vai começar em Curitiba a 4ª edição do Festival de Ópera do Paraná. Um evento único e muito especial. É a música clássica ecoando mais forte pela cidade. E tem curiosidade, gente. O público paranaense terá a oportunidade de acompanhar nos palcos da cidade a apresentação de obras consagradas em todo o mundo. Lindíssimas e tudo isso com entrada gratuita. Muito legal. A gente chama a atenção aqui porque teremos uma ópera brasileira que terá sua estreia mundial no festival. Trata-se da ópera Soror Mariana, composta em 1920. Ganharão os palcos a partir desta sexta-feira, dia 2 de novembro, obras de Donizetti, Debussy, de Mozart, entre outros. E para falar um pouco mais sobre esses grandes espetáculos que vão movimentar a cena artística da cidade, nós vamos conversar aqui no estúdio da Rádio Assembleia com o diretor-geral do festival, o Gerhard Racher. Olá, Gerhard, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa da Rádio Assembleia. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, Odilon, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é um festival de ópera que já deixa sua marca nos palcos da cidade e já faz história, né? Estamos na 4ª edição e a expectativa é de ainda mais sucesso. Qual a importância de um evento como esse para a nossa cidade? Bom, você que já cantou no coral sinfônico durante muitos anos no palco do Guaíra sabe Tá me entregando, hein? Não pode contar? Não, tô brincando, claro. Pode, tranquilo. deve. Bom, Curitiba é a capital e foi durante muito tempo a capital da ópera, né? Nós temos o maior teatro do gênero operístico do Brasil, que é o Teatro Guaíra. Não existe outro teatro no Brasil que tenha o mesmo número de cadeiras e a mesma questão técnica para receber grandes óperas, como fosso orquestral, espaço de carros cênicos e coxias, um grande urdimento. Nem o Municipal do Rio de Janeiro, nem o Municipal de São Paulo e nem outro grande teatro que hoje presta-se à ópera, como São Pedro, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, possui a grandiosidade e a capacidade técnica que o Teatro Guaíra tem. E isso faz, junto com uma boa escola de formação de músicos, que é a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, junto com um público cativo que foi formado durante décadas pelo gênero, você tem um campo fértil. Não justificava Curitiba ter um vácuo como teve de tantos anos de produções operísticas. Quando eu comecei a fazer o Festival de Ópera em 2015, a ideia começa lá em 2012, era justamente porque nós não tínhamos mais grandes montagens de ópera. Eram pequenas óperas, ou pequenos estudos, ou pequenos recitais, ou pequenas óperas à italiana, isto é, sem encenação, e que não justifica, de fato, nós termos todos os ingredientes do bolo e não fazermos o bolo. O que eu fiz foi juntar peças. Juntei as peças dentro, com a ajuda, obviamente, da Mônica Richtbitter, a preciosa ajuda da Mônica Richtbitter, do presidente do Teatro Guaíra, do seu diretor artístico, Cleverson Cavalheiro, do secretário de Estado da Cultura de então, que era o Paulino Viapiana, e logo depois o João Luiz Fiani. E com a ajuda institucional nós conseguimos fazer com que tudo isso se tornasse um ótimo produto que foi o Festival de Ópera. Agora... Perdão, Cláudio, pode perguntar. Não, eu queria saber sobre essa evolução, né? São 4 edições, né? O que mudou das edições da primeira edição para essa que tá chegando? O que mudou foi a certeza que nós precisamos de algum remédio psiquiátrico, porque... Não é fácil. O festival começa com 4 óperas em 3 dias, em 2015, com um público de 2.000 pessoas, né? Foram 4 óperas, iniciando com a Ópera Marumbi, do Benedito Nicolau dos Santos, compositor nosso aqui de Curitiba, aquele que Mário de Andrade chamou de maior musicólogo do Brasil, que dá nome à rua aqui na frente do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico. E termina com Sidéria, outra ópera paranaense, composto por Augusto Stresser, em 1912. Que é tida como a mais antiga ópera do Paraná, mas de fato não é. Ou existiram outras óperas anteriores. E desse pequeno festival, de 2.000 pessoas de público e 4 óperas, o segundo festival já foi para 8.000 pessoas de público, né? E 12 produções. Que legal. Né? Depois fomos para o terceiro festival no ano passado, com 40 récitas, 22.000 pessoas de público. Meu Deus. Né? E 619 pessoas na equipe de produção, entre produtores, cenógrafos, artistas, cantores, instrumentistas, inclusive com o diferencial de ser um festival totalmente gratuito,
né? Não só em récitas, apresentações, mas também em cursos. Ano passado foram oferecidos 8 cursos gratuitos para a comunidade, para cantores, iniciantes, pessoas curiosas, cursos, masterclasses, palestras com pessoas portas abertas mesmo. Extremamente. Então, se tornou, ano passado, o maior evento lírico do país, né? Embora exista uma cena muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, mas aqui nós conseguimos conglomerar em 10 dias o maior número de pessoas e o maior número de atrações. E esse ano, o grande diferencial é que esse ano nós tivemos um olhar para o interior. Então, o festival começa em agosto, em 5 cidades. Teve uma primeira parte, né? Só para a gente ressaltar aí, quem não conhece um pouco a história, mas teve já uma primeira parte que já aconteceu. Já corremos o interior com a Ópera Rita, de Gaetano Donizetti, levando um piano nas costas e o elenco inteiro. Fomos para Antonina, que desde o começo do século XX não tinha uma ópera, e tem um teatro bom em Antonina. Que incrível isso. Incrível. Depois fomos para Lapa, um teatro que foi feito para ópera, e desde o final do século XIX não tem esse registro de ter ópera no Teatro da Lapa. Podemos destacar que esse é um incrível resgate histórico também da cultura, né? Da cultura e dos teatros, da função dos teatros. Depois fomos para Rio Negro, que nunca tinha recebido uma ópera, um teatro maravilhoso que se tem no município de Rio Negro. Depois atravessamos do sul do Paraná até o extremo oeste e fomos para Terra Roxa apresentar a Ópera Rita para 200 índios guaranis. Nossa, que fantástico. Obviamente nunca tinha tido ópera também em Terra Roxa, mas o interessante é essa questão antropológica, né? De você ter uma cultura indígena que não é afeita à ópera, nunca tinham escutado uma voz lírica, e realmente foi a melhor das plateias. Isso que eu ia te perguntar, como é que é essa plateia do interior, que né, a maioria nunca, né, nunca viu, uma coisa né? é montar ópera em Lapa, onde as pessoas falam italiano, onde as pessoas riam das áreas, né? Porque os recitativos e a parte dramática, a parte cênica, fizemos em português. Mas, obviamente, a parte cantada, por uma questão de prosódia, permaneceu em italiano. O público de Lapa ria das áreas, então é um público que conhecia italiano, língua, né? conheciam a peça, sabiam quem foi Donizetti, etc. Outra coisa é você fazer para 200 índios guaranis que nunca tinham escutado uma voz lírica, que foram perguntar para a soprano depois como que ela fazia aquilo sair, aquele som sair de dentro dela. Aquela potência. Foi incrível, foi incrível. E a Ópera Rita é uma ópera que conta a história de uma lígure, de uma genovesa que bate no marido. Até aparecer o primeiro marido que ela pensou estar morto, que batia nela antes. Então, as pessoas no interior meio que se identificavam com alguns personagens. E depois fomos para Foz do Iguaçu, que, pasmem, nunca tinha tido ópera. Nunca foi apresentado ópera no município de Foz do Iguaçu. A gente se assusta com isso, né? Até agosto desse ano. Então, essa foi a parte mais gostosa do Festival de Ópera. Romper algumas barreiras, né? Derrubar alguns muros aí. Vários. Muito bom. Inclusive, nós próprios tivemos que nos reorganizar em ideias, porque, às vezes, existe uma resistência dos próprios cantores de ópera em não irem para o interior, em viajar, porque não é fácil. Você cantar 5 récitas em 6 dias, há um desgaste vocal muito grande, né? Porém, quem trabalha comigo já sabe que é sempre emoções, né? Ou canta no ônibus, ou canta no terminal, ou canta na rua. E os cantores, o que eles acharam dessas apresentações no interior? Eles ficaram cansados. Eu esperava que eles não me atendessem mais convite algum, mas são maravilhosos. Foi um elenco que eu escolhi de São Paulo. E aí não se tem protecionismo sobre o local onde são os cantores, porque há vozes específicas para cada personagem. Então tem que buscar a voz específica, não importa onde. Em São Paulo eu achei a minha Rita perfeita, que foi a Jéssica Leão, que está no programa Prelúdio da TV Cultura, é a soprano da moda, é a grande promessa da ópera brasileira. Escolhi como tenor o Rafael Solfer, ou Daniel Solfer, que é também uma pessoa maravilhosa, e um grande barítono, que é o Caê Vieira, que acabou de voltar, depois de 6 anos cantando em óperas americanas, nos Estados Unidos, voltou e já o capturei, e não só vai fazer Rita, como vai fazer outras programações também no nosso Festival de Ópera. Ô Gerardo, você comentou sobre a dificuldade, né, da ópera ela se propagar por alguns palcos, né? Destacou aí o que aconteceu em Foz, a primeira apresentação de ópera realizada este ano, apenas na história da cidade. Agora, Curitiba, com sua história já de palco da ópera, principalmente nos anos 90, ficou por um longo período sem ter a realização de nenhum espetáculo como esse, que voltou depois de tanto tempo. O que acontece? Que o cenário
todo preparado e com um público um pouco mais estudioso com relação ao tema ópera. De repente, esse cenário fica sem receber óperas. O que dizer sobre essa situação que Curitiba viveu? Eu acho que são duas questões. O primeiro é uma questão de técnica dos espaços cênicos, né? Porque para que eu tenha uma grande ópera montada, eu preciso ter um teatro com fosso orquestral. Não somente com tratamento acústico condizente, mas eu preciso ter um fosso, né, orquestral para que caiba a orquestra, né? E aqui em Curitiba nós só temos um único teatro com fosso, é o Guairão. Então, o único teatro apto a receber uma ópera grande em Curitiba é o Guairão. E, às vezes, uma ópera, por exemplo, uma ópera barroca, uma ópera de Gluck, o Casamento de Hebe e Hércules, eu não posso fazer essa ópera no Guairão, porque é uma ópera de câmara, é uma ópera para pequeno conjunto de instrumentos. Eu preciso realmente ter um pequeno teatro, sei lá, de 500 lugares, mas seja um teatro menor que o Guairão, com fosso, o que não tem em Curitiba. Nós só temos 2 teatros com fosso orquestral no Paraná, que é o Guairão e o Teatro de Cascavel, que também nunca recebeu ópera. Estou devendo a Cascavel levar uma ópera justamente para justificar o fosso orquestral, que pode ser retirado, inclusive, de lá. Mas lá é um teatro novinho ainda. É um teatro novo. Então, Cascavel está perdoado, porque tem uma estrutura e está à espera de acontecer. Mas vamos honrar nosso compromisso com Cascavel. Mas essa seria uma questão técnica. A outra questão é que, se você não tem uma militância cultural aguerrida, você tem o público, você tem os profissionais, você tem as escolas de formação, você tem os espaços cênicos, mas você não junta tudo isso. Então tem que ter uma militância, alguém que pugne por isso, alguém que brigue por isso. Por isso que eu digo, a gasolina estava derramada e faltou o Gerard Raja jogar o fósforo para que tudo isso pegasse o fogo, né? E foi isso que eu fiz. O cenário estava pronto. Um aglutinador de forças. Na verdade, o meu esforço não está em montar um aspecto cultural para a ópera, isso já estava. O que eu fiz foi juntar os elementos e fomentar. E a gente não falou, a gente acabou falando, você falou do interior, não falou da programação desse ano, né? O que a gente pode esperar aí? O Odilon já falou na introdução, mas o que o público pode esperar? Bom, o público ano passado, do terceiro Festival de Ópera, viu várias montagens no palco do Guairão, começando por Cavalaria Rusticana, a Ópera João e Maria, a Carmen, tivemos também uma montagem maravilhosa que foi feita pela Escola de Belas Artes da Flauta Mágica de Mozart, e que há 8 anos não era ocupado aquele palco com ópera. Então tivemos um vácuo de 8 anos no palco do Guairão de encenações de ópera, que é o nosso mais precioso palco. E esse ano nós vamos de volta resgatar a produção de concertos com voz. Há 4 anos foi feito o último concerto com voz aqui em Curitiba, no Guairão, que foi a 9ª Sinfonia de Beethoven. Nós vamos retomar agora com o Exultate Jubilate e com a Missa da Coroação, a deliciosa Missa da Coroação do Mozart. Então o público vai ter de volta óperas no palco, que vai ser o caso de Rita, de Donizete, e vai ter os concertos com voz, a Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, junto ao Coro Lírico de Curitiba e o Coro Cidade de Ponta Grossa, vão oferecer esses concertos com voz. Certo. Bom, a gente destacou também, ali na introdução, eu destaquei que temos uma estreia mundial aí de uma ópera brasileira. Conta para nós a história dessa ópera rapidamente, para quem não conhece em casa. Temos por tradição sempre resgatar a ópera brasileira. Nenhum outro grupo no Brasil tem se dedicado musicologicamente à ópera nacional, sobremaneira a ópera paranaense. No primeiro Festival de Ópera, resgatamos Marumbi, de Nicolau dos Santos, nosso paranaense curitibano, e Augusto Stresser. No segundo Festival de Ópera, resgatamos Papilha Inocência, a ópera inédita de 1915 de Leonard Kessler, o suíço que fundou a Faculdade de Artes do Paraná. E este ano passado, no terceiro festival, resgatamos a primeira ópera de Chiquinha Gonzaga, ainda inédita. Festa de São João, composta em 1876, que nenhum teatro do Rio de Janeiro quis montar, porque se tratava de uma mulher compondo. Uma questão misógina não fez com que essa primeira ópera de uma primeira compositora brasileira fosse levada à cena. Tanto é que a Luísa de Azevedo escreve para Chiquinha Gonzaga dizendo: pare de escrever óperas, é demasiado difícil para uma mulher. Então, por uma questão de justiça, levamos Festa São João, que é uma tentativa de fazer ópera com machixe, com tango brasileiro, uma peça preciosa naqueles primórdios da formação da música nacional. E esse ano
pegamos uma outra obra inédita, restauramos, também com a ajuda do Douglas Passoni, essa pessoa maravilhosa de Ponta Grossa, que se dedica à música nacional também. Soror Mariana, uma ópera escrita por um compositor, pianista, regente e crítico musical, Júlio Reis, nascido em 1883 e morreu em 33. Em 1915, ele conseguiu uma dotação orçamentária do Senado, ele era funcionário do Senado, lá no Rio de Janeiro, e conseguiu uma dotação orçamentária para fazer com que essa ópera fosse subsidiada pelo Estado. Ele morreu em 33 e não viu o dinheiro. O seu filho, até morrer em 92, tentou executar essa ópera, depois de praticamente 100 anos, não o conseguiu. E alguns originais estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, outras tantas com a família, e nós conseguimos, mais uma vez, pela graça de Deus, restaurar e estamos levando à cena uma peça maravilhosa que tem como libreto a obra de Júlio Dantas, que é considerado um dos 5 maiores escritores portugueses, que adaptou sua peça de teatro especialmente para a ópera e autorizou Júlio Reis a musicá-la. Então vai ser uma janela para o passado. Vai ser como se fosse descoberto um sítio arqueológico musical, onde vamos ter acesso a fósseis nunca antes escutados. A uma voz do passado que nos mostra como era aquele entendimento da música brasileira e de como se pensava a vida naquela época. Que incrível história que você nos conta, e que incrível saber, e que bom saber que esses originais, né, essas composições originais, graças a Deus, estão preservados, um lugar ainda bem guardado nos arquivos. Alguma aí. coisa. Se tivesse, por exemplo, no Museu Nacional, onde né, já se perdeu. Poderíamos ter perdido obra obra riquíssima também. Nós perdemos no Museu Nacional 8.000 estudos musicais basilares do Brasil que ainda não haviam sido devidamente estudados. E se perdeu para sempre. Além dos diários e livros escritos por Dom Pedro II que não haviam sido replicados ou estudados. Para nós, que nos preocupamos com o nosso sotaque musical brasileiro, nós lá perdemos todos os estudos de Mário de Andrade do começo do século XX, gravações e outros materiais que não se podem comensurar, além, obviamente, de tudo e do nosso maior repositório da memória nacional. Mas dentro disso, a música também se perde. Aqui no Paraná, por exemplo, perdemos a biblioteca René Defrain, que era a biblioteca que era mantida pela Secretaria de Estado da Cultura, que se dissipou, onde se perdeu todas as partituras do Paraná, incluindo as óperas. Dali, do registro dessa biblioteca, sabemos que Benedito Nicolau dos Santos compôs 5 e não 4 óperas, porém já foi tudo perdido. Então, na verdade, quando nós conseguimos achar uma partitura original, muitas vezes inédita, de música brasileira, é motivo que devia ser decretado feriado estadual. Tamanha importância disso. Comemorar mesmo. O Vitamina, o Schmidlin, que vocês conhecem, grande personalidade e também historiador do Paraná, me ligou há uns 2 anos dizendo que acharam uma ópera de um compositor de Morretes, que foi Luiz da Silva Bastos. E nós marcamos para depois de algumas semanas que eu descesse a Morretes para verificar a partitura, fotografá-la, restaurá-la, etc. Teve uma enchente entre a nossa descoberta e exatamente a ida. Aí nós perdemos. Nós perdemos uma ópera de um morretense, Luiz da Silva Bastos, autor do hino de Morretes, inclusive, inimigo de Benedito Nicolau dos Santos, grande nome também da música do Paraná. E assim nós perdemos, nos escapa a mão muita coisa. Porém, os milagres ocorrem. Que bom. E como é que é estar assim, né, por trás aí, pela frente também, né, porque você organiza tudo, fazendo essa direção, né, desse trabalho que é tão bacana, né? Olha, justifica a nossa vida. Justifica a vida. A gente parece que... Eu acredito muito naquele poema da Helena Collodi. Deus dá a cada uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros não conseguem vê-la. Quando a gente descobre qual que é a estrela, para que é a missão, porque a gente veio para essa vida, as coisas acabam caindo na mão da gente muito facilmente e tudo acaba sendo muito gratificante. Veja, a minha base é jurídica, eu estudei direito, sou muito burocrata em todas as profissões que tive, mas parece que eu nasci realmente para cuidar da música e cuidar da cultura. Então, parece que entrei nesse caminho e a estrada é uma grande reta livre. Então, é acordar ou não acordar, porque você passa, às vezes, a noite trabalhando, estudando, mas passar dia a dia muito, muito gratificado por aquilo que acontece.
Que bacana. Ô, Gerard, nos conta como é que está sendo a preparação dos artistas, dos cantores, de quem tá preparando esses espetáculos todos para o público, né? Que vai começar a acompanhar a partir do dia 2 de novembro. Como é que está sendo essa correria? Coro Lírico de Curitiba e Companhia Paranaense de Ópera estão cuidando da Missa da Coroação e de Soror Mariana. Essa ópera inédita, e você imagina que você que já cantou sabe que uma coisa é você fazer La Bohème de Puccini, o que já está exaustivamente feito e gravado e que você somente lê a partitura já sabendo do ritmo. Outra coisa é pegar algo inédito, bater notinha, descobrir o que o compositor quis dizer ali, juntar palavrinhas, descobrir a prosódia. É um trabalho de arqueologia musical. E eu tenho a sorte de ter pessoas maravilhosas comigo que fazem isso, já, e não é a primeira vez que fazemos isso, já desde 2012, quando montamos Vovozinha, de Benedito Nicolau dos Santos, com letra de Emiliano Perneta, a primeira peça infantil da história do Brasil. O Curitiba é o berço da literatura infantil através dessa peça, chamada A Vovozinha. E de lá para cá, nós conseguimos montar uma equipe que está muito afeita a esse tipo de trabalho. Então, o Coro Lírico de Curitiba e a Companhia Paranaense de Ópera, que é um grupo só, na verdade, estão cuidando de Soror Mariana e da Missa da Coroação. O Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC, da Fundação Cultural de Curitiba, está cuidando do Filho Pródigo de Debussy, uma rara oportunidade que temos de escutar uma cantata do período impressionista da música, que tem uma característica muito próxima daquela música do Ravel. É uma experiência musical muito interessante, uma forma de se contar uma história muito interessante. A Escola de Música e Belas Artes do Paraná, corajosa, está fazendo de Fledermaus, o Morcego de Strauss II, uma ópera muito engraçada, muito interessante, que se passa num baile, numa festa, e que traz uma questão de discussão social da época, para encerrar o Festival de Ópera desse ano. Teremos o Consulado da Hungria, junto com a Embaixada da Hungria, trazendo uma cantora húngara de nome quase impronunciável. Vocês não me farão falar o nome dela aqui. Mas que pena que não. Mas você deve ter no teu release aí. Eu não me arrisco. E você faz o favor de ler. Junto com a Orquestra Ofilato, com uma programação que vai nos dar uma porta para Béla Bartók e outros compositores húngaros, essa cultura tão interessante que às vezes acaba não chegando e acabamos às vezes colocando em nossas programações por conta da prosódia da língua húngara, que é muito difícil. Que mais? Teremos o pianista Jefferson Mello, que está se despedindo do Brasil, ele, curitibano, paranaense, está indo embora, diz ele, para sempre, para Portugal, e fará seu recital de despedida durante o Festival de Ópera também. Já o entrevistamos aqui na Assembleia também. Ele é um querido. Ele é um querido. Foi ele quem rodou o interior com o piano nas costas, com Rita. Teremos Rita também, obviamente. Bom, o festival só acontece porque nós temos parceiros maravilhosos. E muita garra, né, dos artistas aí. Até porque esse ano nós não temos incentivos do Estado, incentivos de nenhum órgão público, não temos lei Rouanet, não temos lei de incentivo estadual ou municipal. Nós fazemos as coisas tirando o dinheiro do bolso, justamente para conseguir oferecer para o público uma programação de altíssima qualidade, sui generis e gratuita. Gratuita. Agora... Pode falar, claro. Não, eu queria te perguntar sobre os lugares, né? Porque você falou do Guaíra, mas tem outros lugares também, né? Que o público vai poder Bom, eu já montei ópera em tudo, desde a Praça Generoso Marques, com o cenário virando, né? Porém, esse ano, obviamente, o festival está um pouquinho menor, né? O festival está um pouco menor por conta das limitações orçamentárias. Mas queremos continuar ocupando o espaço já conquistado do Guairão, o Guairinha, que é um ótimo espaço acusticamente perfeito para ópera, a Capela Santa Maria, que é muito propício para recitais, e teremos algumas incursões em ruas da cidade, meio que surpresas, assim. Fantástico. Estamos pensando, não em flash mobs, provavelmente ditos, mas apresentações surpresas na cidade. Isso é um mecanismo muito bom para divulgarmos, que nada adianta termos um esforço hercúleo para que o festival saia, juntarmos artistas de várias partes do Brasil, de partes do mundo, estarmos há um ano, nós passamos um ano preparando o programa, ensaiando praticamente diariamente, para que não tenhamos público. Então,
a gente precisa com que o público venha. E eu conclamo o público que, por favor, venha. Todos convidados, hein? Ano passado foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal do Paraná durante o Festival de Ópera. E das 22 mil pessoas que vieram ao festival, praticamente metade era de um público com idade inferior a 30 anos. Olha, então temos sim um público cativo da ópera. Um público que vem a tudo, velhos, né? mais velhos, um público que já foi formado nos anos 80 e 90, principalmente para aquela época áurea do Oswaldo Ferreira, do Martínez, dos grandes pensadores e que fizeram boas óperas à época. Mas existe um público que está se formando e está curioso. Que ótimo. Ô, Gerardo, como superar esse desafio tão grande da falta de incentivos aí? De que forma construir um festival tão interessante como esse que você nos mostra aí, pelo que vai acontecer, apesar dessa dificuldade toda? Olha, eu conto com a gratuidade da locação do Guaíra. A Mônica nos libera o Guaíra gratuitamente. Eu conto com o Marino Júnior, presidente do ICAC, que tem arcado com algumas despesas, incluindo o pagamento e a produção da ópera que ele assumiu, que é o Filho Pródigo. Acho que é importante destacar e valorizar, né, o trabalho e dedicação de peças importantes que estão aí nos bastidores de toda essa engrenagem. Exatamente. O Brecht costumava dizer que a história sempre conta os reis, só que os reis não carregam as pedras. Né? Então o festival é feito por quem carrega as pedras. E eu sou muito enfático nisso. Eu só dou espaço para um cantor fazer solo no festival de ópera se ele participa do coro. Porque eu preciso de coralistas. Para fazer solo, todo mundo quer. Agora, para ir lá, bater notinha, ficar toda semana, todo dia lá ensaiando, decorando, preparando voz, fazendo aula de técnica vocal. Os guerreiros merecem, os guerreiros do coro. Exatamente. Fazendo aula de técnica vocal, fazendo aula de teoria musical, que é obrigatório. Para cantar no Coro Lírico de Curitiba, é obrigatório fazer aula. Por mais formado que seja, muito bom. Tem que fazer para manter, como os bailarinos fazem aula todos os dias. Exercício. Se você chegar lá, né? Exato, se você chegar no Teatro Guaíra, todos os dias às 8 da manhã, você vai encontrar 23 bailarinos da elite da dança paranaense, quiçá brasileira, se aquecendo e fazendo aula. Fazendo aula, coisa que nós cantores agora temos que fazer também. Para cantar no coro lírico tem que fazer aula. Então, eu priorizo quem carrega as pedras e o piano nas costas comigo. Quem carrega o piano nas costas comigo vai ter solo, porque eu vou preparar para ser solista. Agora, quem quer somente aparecer, vai ter que montar sua própria produção. Daí eu aceito e pagar sua própria produção. Daí eu aceito, se for bom, na grade do festival. Gerardo, e assim, a gente está destacando também, é importante que as pessoas saibam, né? Já falamos, apresentações de graça. Isso é um chamamento ao público, né? Por que é tão importante até essa tentativa de popularizar mais a ópera? Porque a ópera não pode ser vista como algo elitista. A ópera não é elitista. Se a ópera fosse elitista, não sobreviveria desde o final do século XVII até 2018 depois de Cristo. Né? A ópera só sobreviveu porque Puccini se inspirou nas músicas dos pescadores ao voltar das pescarias pela manhã, onde ele escutava os ritmos que vinham aqueles cantores do norte da Itália e transpôs para as suas grandes óperas. Porque Rossini pegou canções extremamente populares e transformou isso nas grandes áreas, nas grandes cantilenas e nas grandes cavatinas de suas óperas que até hoje são imortais. Se fosse hinos, talvez a ópera, talvez não, certamente a ópera não teria sobrevivido. A ópera sempre foi de manifestação popular. O que aconteceu foi, em algumas vezes na história, utilizada como um instrumento ideológico para a formação de estados nacionais, como foi Wagner na Alemanha ou Verdi na Itália. Mas isso é pontual. A ópera como um todo é uma grande manifestação de massa popular. A ópera sempre cantou a história popular. A ópera raiz, como dizem hoje. É a ópera raiz, não a ópera universitária. Né? Mas o que temos aqui hoje é que a música de verdade, a música de qualidade, que acabamos rotulando de erudita ou de clássica, e que é a base para tudo. Veja, os grandes roqueiros estudaram música barroca. As grandes cantoras de pop saem das igrejas batista ou da própria música erudita. Muitos, né?
As melhores. As melhores. Então, isso é a base. Né? Não estou falando que não se deve gostar de outros gêneros musicais, mas quando você tem um conhecimento e sabe apreciar a base que é a música hoje dita erudita, você consegue ter análise e gostar de qualquer tipo de música que seja de qualidade. Então aí está o valor da ópera. A ópera tem um valor social porque ela traz discussões em suas histórias. Lembremos-nos que o iluminismo se utilizou da ópera Las Bodas de Fígaro, do Mozart, através da obra do Beaumarchais, sobre a crítica à nobreza da época. Lembremos-nos que outras tantas óperas foi utilizada para juntar o povo, para mostrar injustiças, isto é... Você acabou de destacar a Rita também, né? Que Rita, batia nos maridos porque tinha apanhado anteriormente. Tal. A ópera tem a função social da arte, que é emancipar o pensamento humano. Através de um mecanismo lírico de convencimento emocional. A ópera tem aquela grandiosidade justamente para conseguir entrar no coração das pessoas e fazer com que nossas caixas torácicas vibrem aquilo que sofre a soprano, que morre quase sempre no final da ópera. Logicamente, existem óperas cômicas, existem óperas muito mais dramáticas, existem as operetas que têm uma carga dramática menor, existem as cantatas, os oratórios. O que nós não podemos é dizer que não gostamos do gênero sem nunca tê-lo visto. Uhum. Nós temos que ter o contato, e essa é a nossa obrigação, né? Trazer, dar acesso e fazer com que o público experimente. Aí o público pode dizer se gosta ou não gosta. E até então o público tem gostado bastante. E a oportunidade está aí, né, agora? Tá aí. Ninguém pode reclamar que não tem. Tem ônibus que vem da Argentina, no passado veio. Tem ônibus que veio de Cascavel, de Medianeira, de Santa Catarina veio um monte. É incrível como fomenta o turismo. Sim. E como as pessoas buscam isso. Como se busca isso. Para finalizar, expectativas para os dias de festival e para os próximos. Curiosidade também, porque acho que a cabecinha já deve estar pensando no 5º festival. No 5º, no 6º, no 7º. Até porque leva um ano para preparar, né? Olha, mas veja, o que nós estamos preparando esse ano, Soror Mariana começou lá em 2016 a pesquisa. Nossa. Então, meio que nós temos várias pesquisas em andamento e que nós fazemos um planejamento de terminá-las e experimentá-las para que elas consigam ser encaixadas nas programações, oxalá, dos próximos festivais. A expectativa para esse festival é que tenhamos casa cheia. Recorde de público. O nosso maior aplauso é ter a casa cheia. Por mais experiente que seja o cantor, o ator ou qualquer que seja o artista, quando você pisa no palco e vê aquelas mais de 2.300 pessoas sentadas no Guairão, é inevitável não ter aquele pequeno frio na barriga, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem. E esse é a nossa melhor forma... O incentivo, né? O estímulo, exato, né? Exato. Então, a nossa expectativa maior é essa. Estamos preparados, estamos ensaiados, estamos altivos, podemos estar um pouco cansados, mas a altivez nunca diminui. E temos vontade porque sabemos da importância que tem esse trabalho para o Paraná. Mas, para os próximos festivais, estamos pensando também em óperas inéditas. Tenho estudado bastante a obra não religiosa, não litúrgica, do maior nome do barroco brasileiro, na minha opinião, que foi o padre José Maurício Nunes Garcia, ele negro, compositor da corte de D. João VI, foi o maior nome, sem dúvida nenhuma, do barroco brasileiro, e ele escreveu 3 peças de cunho operístico, talvez em alguns intervalos que teve, porque ele recebia, obviamente, para fazer a obra religiosa, e dessas 3 peças, as 3 eram dadas como perdidas. Le Due Gemini, eu realmente não achei, porque com certeza com o incêndio no Teatro San Carlo, em Lisboa, você perdeu os originais. Mas dessas outras 2, o Triunfo da América e o Ulisseia, que só se tinha os fragmentos musicais e faltava o libreto, eu achei na Casa do Cal de Vila Viçosa, na biblioteca do Palácio do Cal, do Paço do Cal de Vila Viçosa, em Portugal, eu achei os originais. Nossa. Então, possivelmente, no 5º Festival de Ópera, teremos 2 peças legitimamente da ópera brasileira,
praticamente inéditas que foram montadas em Portugal em 1808 para a corte e nunca montada para o grande público, e que nos traz o que há de mais genuíno daquele que veio das mãos de um negro brasileiro, o padre José Maurício Nunes Garcia. Muito legal. Muito legal. Gerhard Hajar, muito obrigado pela sua participação. Para vocês que nos acompanharam, hoje nós tivemos aqui uma aula de história sobre a história da arte com o Gerhard Hajar, que ele é o diretor musical do Festival de Ópera do Paraná, que acontece em Curitiba do dia 2 ao dia 11 de novembro. Várias apresentações, espetáculos maravilhosos, entrada gratuita, a gente destaca aqui. Todos que nos acompanham, todos estão convidados para esses dias tão especiais que teremos na arte, na cultura paranaense. Gerhard, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de falar de ópera. Agora, quem quiser mais informação para a gente terminar, o que a pessoa, né, quer ver um espetáculo, o que a pessoa faz? Tem um site? www.festivaldeopera.org. Ótimo. Ou nos procure em redes sociais, fundamentalmente no Facebook. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.